Bom dia. Então, iniciamos a aula hoje do segundo ano, Filosofia, página 119, Estado Iluminista, ok? Então, trago aqui para vocês de fundo da tela aqui, né? Uma das representações, tá, desse momento, né? Ou desses pensadores, dessa nova forma, né, de pensar o mundo. Tá? O princípio está aqui, ó. Então, esse quadro aqui, ele está no representa aqui, ó, os membros da Real Academia de Ciência e, claro, né, a Luís XIV, que é essa figuraça aqui do centro aqui, ó. Legal? Né? Luís XIV e o Rei Sol, se eu não me engano, tá? Então, é um importante evento para o iluminismo. Ele não diz especificamente a data, mas o quadro o quadro foi pintado em 1667, ou seja, no século XVII, né? Um óleo sobre tela, né, por Jean-Baptiste Colbert, né? Então, apresentando os membros da Real Academia. Eu sempre gosto, sempre vou fazer e sempre, né, sempre trago uma obra de arte, seja ela uma pintura, uma escultura, uma fotografia né, de uma representação de museu, enfim, né? Eu sempre trago a arte, eu sempre associo, eu sempre vinculo a arte às minhas aulas, né? Porque são as formas, né? São os nossos referenciais que foram nos deixados, né? E por que não, né? Não usufruirmos deles, né? Bem, eu não lembro exatamente de onde que foi tirada essa foto, até porque essa foto ela já tem algum tempo, mas tá aqui, ó. Tem aqui o endereço aqui, né? De quem tirou não fui eu, né? Eu só achei interessante que já tá todo o referencial aqui. Então, na Wikipédia aqui vocês têm uma referência mais completa quando você entra em obras de arte, né? É, a Wikipédia você vai clicando na imagem até o momento que ela vai te mandar para um acervo virtual que que ele é bem completo, né? Apesar dele estar em inglês, mas ele é bem completo. Bom, hoje isso não é mais problema, né? Hoje nós temos, né, tradutores em inglês, então se você pega lá a frase inteira, você copia, cola, você já sabe de onde que tá, quem fez, aonde fez, né? Tem alguns referenciais mais específicos, né, com relação à arte, claro, se você for se aprofundando ali, né? Você vai entrando ali na internet, é um mar, né, cara? E navegar nele é sem limites. Tá? Mas essa é uma caricatura, essa é uma foto, um óleo sobre tela, né, da segunda metade do século XVII, que representa bem, né, traz uma boa representação a respeito do iluminismo, né, ou na sua formação dele mais específica, né? Por quê? Porque é o seguinte, o iluminismo ele tem a sua base no humanismo, tá? Então é de lá que nós temos nosso referencial com relação a esse momento, esse mundo que vai se tornando, né, um mundo mais voltado para a crítica, para o senso crítico, né? Então, geralmente, né, essa relação que o iluminismo tem com o humanismo, ela é intrínseca, né? Ou seja, é uma relação que não teria como não existir, né? Porque é o humanismo que, de uma certa forma, busca, né, seu referencial ou as referências a respeito da ciência, da arte, né, do antropocentrismo, de trazer o antropocentrismo, né, o homem de volta ao centro, né, a ser questionado, ao senso crítico, etc. É o humanismo que busca lá nos gregos, né, principalmente na concepção e na filosofia, na concepção filosófica do ser humano, né, dos gregos, né? Então, são os gregos que passam a pensar, passam a questionar, né, a filosofia grega pré-socrática, Sócrates,
Platão e Aristóteles, né? São filosofias que buscam né, racionalizar o ser humano e trazem no ser humano, discutem no ser humano ou do ser humano a razão. Então, estamos aqui, ó, no século XVI, XVII, né? Quase que num momento bem decisivo para com a queda, né, para com a ascensão expressiva do iluminismo, né? Porque o iluminismo ele é mais característico do século XVIII do que do XVII. Ele é mais característico por quê? Porque nós temos mais uma aproximação, né, de fatos acontecendo, de fatos históricos, dentre eles, né, a própria ascensão da burguesia, né, em contraposição à nobreza aristocrática, né? Então, vamos pegar na apostila para não ficar uma coisa tão desprendida, e já me falaram para eu ter que trabalhar com a apostila, né? Então, você na página 119, você tem lá o estado iluminista e como que ele se forma, né? De que forma que ele vai se dando, vai acontecendo, né? Como ele vai emergindo ao longo da história. Como eu falei, é bom ter em mente, se a apostila não trabalhar, a questão do humanismo primeiramente, né? E posteriormente nós pensarmos que o iluminismo ele vem, né? Vem influenciado, né? Por esses pensadores humanistas, né? Olha lá, os pensadores deste movimento que apoiavam ideais tinham em mente que o pensamento racional, a razão, deveria ser usado como uma substituição das crenças religiosas e do misticismo, que, segundo eles, eram a razão pela qual o homem não evoluía. O homem deveria ser o centro, e era a partir dele próprio que procurava a resposta para certas questões, que até este período era usada a fé como forma de justificação. Então, como eu falei, isso não é um pensamento iluminista, isso é um pensamento humanista, para ser mais assim preciso, né? Mas com relação ao tempo, esse tempo que estão acontecendo as coisas. O pensamento é mais humanista do que iluminista, né? O humanismo principia isso tudo, tá? E o humanismo principia isso tudo e o iluminismo desenvolve, né? Agora, com relação ao pensamento da fé, tem que ter muito cuidado quando você fala nisso, porque por exemplo, por que eu não gosto de usar apostila muitas vezes? Porque a partir do momento que ela te traz essa informação, se estabelece isso como uma, uma informação, longe de interpretação, né? Uma informação que, né, ela é chamativa, ela chama para uma posição absoluta, né? Olha, o iluminismo é contra a fé. Ela chama. Por que eu não gosto da apostila? Porque ela te dá uma informação quase que imediata, né? Do que foi, mas o que foi, o que aconteceu, a forma como aconteceu, não foi apenas em um momento, não foi apenas em um espaço, ou seja, um país, não foi apenas até em um continente, tá? Então tem variações do iluminismo. E nem todas são ou despojam a fé. Tem isso que nós temos que entender. Tá? Não podemos falar assim, não, generalizar. Né? A apostila ela quase que dá uma informação generalizada. Não podemos generalizar isso. Dentro dos iluministas, dentro dos pensadores, dos filósofos, tanto iluminista quanto dos humanistas, existiam teólogos. Para quem não sabe, né? A teologia é o compreendimento da religião com uma base mais, vamos colocar assim, científica acadêmica,
Não é que você prove Deus, mas você estuda a fenomenologia, tá? Então, tinham teólogos, existiam padres, tá bom? Então, talvez uma nova reinterpretação. O que é uma reinterpretação? Talvez uma humanística, uma hermenêutica. Você reinterpretar, não a fé. Fé não se reinterpreta, fé é uma só. Mas talvez você reinterpretar a ciência religiosa, a religião, até porque não é mais uma. Nós estamos no momento dos, né? Nós estamos numa religião, só no século até aqui, quando nós vamos estudar no princípio aqui do século 17 e século 17, né, basicamente, já estão estabelecidas aí pelo menos 4 religiões, 3 protestantes da Europa, né? 3 protestantes e uma católica. As protestantes são a luterana, a calvinista, a anglicana e a Igreja Católica já reformada após o Concílio de Trento, entendeu? Então, nós temos que é uma reinterpretação. Não podemos dizer que é uma, como ela coloca aqui, deixa eu ler de volta, né? Aqui, ó, religiosos vão evoluir assim. Né, a ação da razão deveria ser usada como uma substituição das crenças religiosas e do misticismo, que, segundo eles, eram a razão pela qual o homem não evoluiu. Não, nem todos iluministas pensavam dessa forma. Tá? Era uma reinterpretação, né? Você fazer com que, né, a fé, né, ganhasse, né, tivesse um outro sentido no mundo onde estava se fazendo, estava acontecendo, estava mudando, tá? Então, a maioria das pessoas passaram a interpretar dessa forma erroneamente. E aí você tem muito professor de história aí que sai falando bobeira aí, né, cara? Sai expandindo aí a ideia de que, ai, olha só, a religião não prestou para nada e, né, não é assim. Nossa, mas por que que eu falo dessa forma? Por que eu estou, não, talvez algum de vocês se perguntem, mas não, o cara está defendendo a ideia da religião. Tô, claro que eu tô. Não, nitidamente eu estou, né? Mas como um historiador, não como um religioso, até porque eu não sou religioso. Eu sou um leigo, assim como outros. Um leigo cristão, tá? Mas, primeiramente, historiador. Aqui, nesse momento, historiador. Então, o historiador ele tem que ser o quê? Imparcial. E eu estou sendo imparcial. Há 20 anos atrás, eu também falava a mesma coisa. Eu também questionava, tá? E em alguns momentos até abusava das minhas opiniões, que eram contraditórias com a própria história. Não podemos ser isso. Nós temos que reinterpretar as coisas, mas de uma forma, né, justa, né? Uma forma justa, respeitosa. Não podemos sair falando besteira aí, falar que todo mundo sair espalhando para todos e para tudo e para todos, né? Que o passado, né, a Idade Média, por exemplo, uma das né, das causas às quais eles recorrem, né? A Idade Média foi o século das trevas. Foi um período onde nada aconteceu. Foi não sei o que tem. Foi isso, foi aquilo. Cara, como assim? Pode até ser um século onde a Igreja Católica ascendeu como uma instituição, principalmente depois que ela se tornou a religião oficial do Estado Romano, isso antes da queda do Império, né? Pode até ser como uma instituição poderosa, né, que toma o poder e se ofusca. Não vamos esquecer que tivemos as cruzadas, não vamos esquecer que tivemos a Inquisição, e a Inquisição é antes mesmo. Não vamos esquecer que foram atos que realmente, né, desvaloriza a igreja com relação
assim, a sua filosofia com relação à filosofia do cristianismo. Não tem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, que não podemos esquecer disso. E eu falo sobre isso, né? Para mim, não, um dos piores atos realizados por uma instituição de poder foi as primeiras cruzadas contra os albigenses, contra os cátaros, e o catarismo, né? Queimou milhares de pessoas, né? As primeiras cruzadas também queimaram, né? Saquearam, né? Violentaram milhares de famílias judaicas, né? Judeus. Não tem sombra de dúvida, eu não tenho nem como deixar isso passar batido, né? Mas não lembre, mas tem que lembrar também que dentro dessa formação nem todo mundo concordava com aquilo, nem todos os padres concordavam, nem todos os teólogos concordavam com aquilo. Nós temos pensadores fantásticos, nós temos Santo Agostinho, nós temos São Tomás de Aquino, né? Nós temos São Francisco de Assis, nós temos ordens religiosas que só talvez, eu acho que se tornaram ordens justamente pelo fato de não concordarem com a grande mãe, né? E não é são os homens também, tem mais essa questão, né? Mas ali, permeando essas ideias também, temos também o desenvolvimento das ciências, né? Em quase todo o período, só que ofuscado, claro, mas tivemos as primeiras universidades no século XII para o século XIII, ou seja, da Idade Média para a Idade Média abaixo, da alta Idade Média para baixa Idade Média. Quem formou as universidades foram criadas pelas igrejas católicas no Ocidente. Então tem uma série de coisas, né? E vem cá, jamais vocês, né, para aqueles que repudiam esse passado, jamais vocês poderiam repudiar esse passado se não fosse a igreja a grande detentora do poder, dos documentos que vocês mesmos, que as pessoas mesmos usam, né, para a agressão, que são os documentos da filosofia dos filósofos gregos, dos pensadores gregos, né? Então nós temos que ter uma ideia que a igreja foi guardiã do seu tempo. Por mais que ela pisou no bolo de torto direito, ela foi guardiã do seu tempo, né? É difícil você compreender, é difícil compreender isso, mas temos que ter a ideia de que de nada vai adiantar você se rebelar contra o passado. Qual seria o intuito de se rebelar por uma coisa que passou? É o ódio desnecessário, né? É você criar um sentimento negativo desnecessário. Nós temos que pensar sempre hoje, daqui para frente. Mas fulano já morreu. Mas o filho do fulano, peraí, daí é outros 500. O filho do fulano é o outro fulano. E talvez não tenha nada a ver com o seu pai, né, com a sua mãe, com os seus avós, né? Temos que passar a pensar a história daqui para frente, né? Pensar uma igreja, pensar uma própria ciência, né? Uma concepção de ser humano, seja ela qual for, seja ela religiosa protestante, seja ela religiosa neopentecostal, que é protestante, né? Seja ela ortodoxa, seja ela católica romana, seja ela ateu, seja ela de outras das culturas afro, como o candomblé, né? Como enfim, né? Temos que passar a pensar nas coisas, né, com uma união entre os seres humanos, porque ser humano é indivisível. Indifere se você é branco, preto, cor-de-rosa, se você é
vive na miséria ou vive na riqueza. Se você passa fome ou tem em todos os horários, né, você tem uma refeição, indifere, todos são seres humanos, né? E pensar isso é o grande desafio daqui para frente. Pensar na história, né? Pensar como que pode ser, como é que podemos acontecer, como podemos fazer com que isso aconteça, né? Então, dando continuidade lá, ó, o iluminismo, você veja, é com certeza que não precisa nem falar que minhas aulas, desculpem, não precisa nem falar que minhas aulas elas são, não cabe nada nela, né? Por isso que eu trago uma certa essencialidade à parte, né? Tento ser um pouco provocativo aqui, né, para vocês buscarem as informações, né? E ver que, né, nem tudo é como representa ser. Não tem aquela coisa, as aparências enganam. As aparências enganam. Então, o que eu estou falando com vocês aqui é uma prévia. Discutindo aqui, falando com vocês, falando sozinho, né, claro. E é uma prévia apenas, tá? Depois vocês se inclinam e estudam que é o papel de vocês. O iluminismo foi um movimento intelectual que ocorreu na Europa no século XVIII, né? Então, o século XVIII aqui é essa representação do século XVII. Então, não tem exclusivamente ou especificamente um tempo chave X que começa, entendeu? Nós não podemos falar, determinar a história através de datas chaves. As datas chaves são fatos que ocorrem devido a sua, vamos colocar assim, a, 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 a sua manifestação como um todo, né? Ou seja, aquilo está acontecendo. Chega um determinado momento que aquilo chega a sua ascensão, chega o seu auge, e ali ocorre um acontecimento muito importante que marcam, um fato muito importante que marcam aquela transição, aquelas mudanças. Então é para além, um fato, ele é apenas um fato que está ligado a grandes outras causas de um acontecimento no mundo. É como pensar, por exemplo, o World Trade Center, a queda das Torres Gêmeas em 11 de setembro, né, de 2001, se não me engano, não lembro. Tá? Ele é um fato dentro da indiscutível luta, guerra entre o Ocidente e o Oriente, entre os cristãos e os muçulmanos, entre uma guerra santa. Entendem? Ele é um fato dentre outros tantos fatos que ocorreram, né? Por exemplo, 1453, né? A queda do Império Romano do Oriente, a Constantinopla, tomada pelos turcos otomanos, né? Temos outros fatos que são importantíssimos, que vão ocorrer na história, né? Essa briga entre os ocidentais e os orientais movidas pela religião. Eu acho que agora, por enquanto, é isso. Vocês vejam lá, vocês estudem, vocês pesquisem, se vocês quiserem, vocês recorram ao meu e-mail, entendeu? E, e é isso aí. Até amanhã, próxima aula aqui de história. Falou? Abraço a todo mundo. Tchau, tchau.